Aleluia! Bom dia para você que está acordando bem cedinho. Aqui, por exemplo, são 3h56 da madrugada. E eu já estava aqui na presença de Deus, falando com Ele, falando com prazer de muitas coisas. Bom dia para você que está começando, vai começar esse dia. Porque é tão importante você começar o dia de maneira correta. É tão importante você começar, saber acordar. Aleluia. É tão importante saber acordar, saber despertar para mais um dia. Saber acordar com Deus estabelece todo o seu dia. Como é que vai ser esse dia? Vai ser desenvolvido em cima de uma glória chamada paz. Isso é uma glória de Jesus em nós. O crente que é sábio, ele vai buscar essa paz, porque ele sabe que se ele não busca essa paz, o dia começa uma bagunça. O dia vai começar muito cheio de agonia. É sério. Sabe quem acorda assim e não dá atenção às coisas espirituais, não traz as emoções para essa região de muita paz divina? Já começa, liga a televisão ali naquele negócio, vamos começar a tomar um café aqui. Aí liga a televisão no noticiário. E o noticiário está cheio de negativismo desse mundo. Porque é só isso que o mundo traz, né? Negativismo dá dinheiro à imprensa. E enche a alma de milhões de medo. Qual é a próxima doença que está surgindo? Qual é o nível de inflação? Qual é a ameaça financeira que virá? Não. Eu garanto para você que isso aí não é acordar. Acordar bem. Mas como é que a gente acorda? A gente levanta da cama e fala: meu Deus, aleluia, glória ao teu nome, porque o Senhor me fez um filho amado. O Senhor me ama, desculpa a expressão aqui com muitas aspas, o Senhor me ama pra caramba. Aleluia. O Senhor tem a minha foto na sua carteira. Eu já ouvi um pregador americano falar isso, eu dei risada. Deus tem a minha foto na carteira dele, Ele me ama. Eu gostei da imaginação do caboclo. É uma imaginação, né, em relação ao papai que ama um filho, fala: isso aqui é meu filho. Você sabe que Deus fala isso na Bíblia, né? O apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, ele fala assim que vejam como é grande o amor de Deus por nós, a ponto de sermos chamados filhos seus. Aleluia. Isso é muito poderoso. Amém, queridos? Então, resumindo, você precisa acordar corretamente. Acorde como justo em Cristo. Acorde como justificado, como alguém que está dentro de uma cápsula celestial de justiça inabalável. É por isso que Paulo, lá em Efésios, quando Paulo fala da armadura de Deus contra todo o ataque de Satanás, ele coloca uma coisa chamada couraça da justiça. Amém? O que é couraça da justiça? Couraça significa aquela armadura forte no peito,
que não consegue espada nenhuma penetrar, é uma couraça. Então ele fala assim, a justiça de Jesus em nós, esse fato de que nós somos justos nele, tem que ser uma couraça contra Satanás, onde não existe uma seta, não existe uma ara, uma flecha, uma espada do inimigo que penetre o fato de que nós somos justos. É isso que ele está dizendo, a justiça, couraça da justiça. E eu quero desafiar você hoje. Entendeu? Se você for uma pessoa ousada pela fé e o inimigo é aquele acusador, sempre acusando, você vai falar, cala a boca, nojento, porque você está falando com um justo. Eu sou justificado diante de Deus. Eu acordo como justo em Cristo, amado de Deus. Eu sou amado. Se eu sou justo, sou amado. Se eu sou amado, sou justo em Cristo. É assim que se acorda, né? É assim que se começa um dia na presença de Deus, com muito louvor, com muita gratidão. Entendeu? Então hoje eu quero falar com você, já que a gente está falando aqui de gratidão, porque é uma coisa poderosa esse negócio de gratidão a Deus. A Bíblia é repleta de ensinos sobre ser grato a Deus, de dar ações de graças ao Senhor continuamente. E eu tenho, nessa madrugada aqui, eu tenho procurado dar atenção a isso. Olha que coisa gloriosa. Que coisa importante é aprender a sentar numa cadeirinha assim como eu estou, uma cadeirinha confortável, e falar para Deus algumas coisas, falar para Ele de algumas coisas que eu reconheço dEle, que eu reconheço que Ele tem feito. E eu quero ensinar isso para você hoje, se você me permite. Se você me dá licença para ensinar algo ao teu coração, eu gostaria de ensinar isso. Hoje, neste dia, para a sua vida. O que eu quero ensinar? Eu quero ensinar a bênção de você sentar diante de Deus para relatar para Ele. Olha que coisa interessante, você precisa aprender a fazer o que Ele tem me ensinado. A gente tem que sentar tranquilo e começar a relatar para Deus o que Ele já sabe. Como assim? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Cara, esse versículo 1, ele tem muito significado para cada um de nós. Por quê? Porque o Davi aqui, o salmista, ele está dizendo para si mesmo, ele está falando consigo mesmo. Quantos de vocês têm a prática de falar consigo, ou seja, falar com você mesmo? Tem gente que fala que isso daí é coisa de gente maluca. Não, isso é coisa de gente sábia. Gente sábia. Por quê? Porque a minha voz, falando comigo mesmo, ela me edifica. Entende o que eu quero dizer? Quando o salmista diz, bendize, ó minha alma, ele está falando consigo mesmo. Ele está falando assim, Davi, cara, ele está falando assim, Davi, fala com Deus e diz para Ele o quanto que você percebe os benefícios dele. Então, por exemplo, meu nome é Israel, então eu falaria comigo, ei Israel, é o que ele está dizendo aqui. Fala para Deus, senta nessa cadeirinha e fala para Deus tudo que você tem percebido que é a ação de Deus na sua vida. Então eu estava aqui sentadinho e ele estava fazendo exatamente isso a Deus, entendeu? Porque a palavra de Deus diz assim, bendize a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele diz assim, bendize a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só
nenhum só dos seus benefícios. Oh, maravilha! Por quê? Porque quando você senta com ele assim, fala: Deus, eu queria te dizer como que o Senhor é bom para mim. Entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava aqui agradecendo a Deus pela direção que Ele tem dado a mim e minha esposa, porque nós vendemos a nossa casa, né? E é um processo, né? O processo de venda da casa e depois o processo de mudança, que a gente tirou tudo da casa, colocou num depósito antes de achar uma outra casa. Tudo isso pela fé, né? Olha só como que a vida da gente tem que ser pela fé, porque a gente ainda nem tinha comprado uma outra casa, mas nós já tínhamos começamos a tirar tudo da casa pela fé. Vamos tirar tudo, vamos começar a tirar todos os móveis. E aqui nos Estados Unidos tem uma coisa chamada storage, que é um depósito que a gente aluga, né? E pode colocar tudo lá, tranquilo, tudo acomodado, até que a gente encontra um lugar. E isso a gente fez. E depois começa um outro processo. Vamos começar a olhar algumas casas, né? E eu não tinha conhecimento de nenhum corretor ou corretora que pudesse nos ajudar no processo de compra. Entende? Tudo isso tem acontecido. Nós colocamos a nossa casa para vender, depois oramos a Deus: Senhor, traz a pessoa correta e não sei o que e tal. Aquela história que todo mundo conhece, não? Todo mundo já deve ter passado por situações assim. Mas o que eu quero chamar a atenção é a maneira como a gente tem que aprender a observar em todos os processos que a gente está orando, em todos os processos que a gente está chamando Deus para a cena. A gente tem que observar como que Deus dirige, apesar das tentativas humanas e diabólicas de interferirem nas coisas e tentar prejudicar a vida da gente. Entende o que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Porque no meio de tudo isso, se a gente estiver confiando no Senhor, que é o que tem acontecido, Deus ele endireita as nossas veredas. Entendeu? Está escrito isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não te apoie na razão, porque a razão vai te enganar. Você vai olhar uma coisa aparentemente errada, enganosa, e a tua cabeça vai raciocinar e vai chegar a uma conclusão que não é para você chegar, porque você agora não está dependendo da razão humana, você está dependendo de uma mão gloriosa, divina. Então existe uma luta entre a razão, é o que ele está falando, teu próprio entendimento, né? Existe essa luta do entendimento do que está acontecendo, e a fé num Deus que sabe, que sabe acima de tudo, que está vendo todo o quadro. Entende o que eu quero dizer? Então, no processo de venda da nossa casa, nós pegamos uma corretora que a gente absolutamente não conhecia, desconhecida, e a gente teve algumas dificuldades com essa senhora lá. Ela teve atitudes erradas em relação a nós. Ela, num certo sentido, começou a puxar mais para o lado do comprador da nossa casa do que para nós. Ela estava fazendo um serviço. Teve uma hora que eu falei para ela assim: você está trabalhando mais para o cliente da outra corretora, para o comprador, do que para nós, entendeu? E ela reconheceu, chegou a chorar, falou: desculpa, eu tenho percebido. Enfim, só para finalizar, para você entender o que eu quero dizer de fato. Mesmo assim, ela se arrependendo, vendo que ela estava errando, ela continuou errando conosco, nos enganou em algumas taxas que não era para a gente pagar, era para o comprador pagar. Entende?
E foi indo, e nos prometeu que ela complementaria a nossa quantia final com uma certa quantia, e no final nos enganou também. Na hora de pagar, ela tirou o corpo fora, falou que nós não tínhamos entendido. Tudo isso é mentira, entendeu? Tudo isso é engano por conta de ganância do coração. Ganância, entendeu? E eu procurei ser fiel com ela, dei minha palavra a respeito de certas coisas e falei, eu vou manter minha palavra. Eu estou saindo prejudicado aqui, num certo sentido, mas eu vou manter minha palavra nisso aqui, não vou mudar. Falei para ela. Porque quando a gente dá uma palavra, eu sou assim, eu gosto de manter, eu me lasco todinho, mas a minha palavra eu gosto de manter, porque a palavra de Deus diz que Deus é assim. Entendeu? Eu estou dizendo tudo isso para você entender que no processo de venda da minha casa, eu tive essas dificuldades, eu tive esses perrengues com uma certa pessoa. E eu comecei a orar ao Senhor e falei, Deus, dirige-me para uma compra de uma casa. Porque eu tenho sido, traumatizado com essa pessoa, ela tem trazido essa dificuldade para mim, para minha esposa. E daí eu comecei a ver casa por conta própria. Eu falei assim, eu preciso ver essa casa aqui, eu gostei dessa casa aqui. E não tinha quem me levasse nessa casa. Eu comecei a orar a Deus. Aí eu falei assim, eu vou ter que encontrar quem é essa pessoa que listou essa casa. E tentei encontrar. E aí a pessoa falou, não, isso aqui é uma companhia, nós não temos corretores. Procura um corretor para você e tal. Fazendo a história bem curta para você entender. Aí eu fui eu tenho um aplicativo de uma companhia, né, que tem muitos corretores, e eu não sabia quem viria para mim. Eu entrei num chat, falei assim, eu preciso de alguém para me mostrar essa casa aqui hoje. Aí veio uma senhora, falou, ele escreveu para mim, eu gostaria de mostrar essa casa para você hoje, e me levou nessa casa e tal. E nós gostamos muito da casa e tal. E só para encurtar a história, essa senhora que Deus trouxe para nós, nós contamos a história de como tinha sido a corretora anterior. Ela começou a nos tratar de uma maneira muito especial, com toda a atenção, com toda a empatia e tal. E eu gostei dela, eu senti que ela tinha sido enviada por Deus. E eu cancelei todas as minhas visitas nas outras casas com os outros corretores e falei para ela assim, ó, eu percebo que você está sendo uma pessoa boa e eu vou ficar só com você. Eu gosto de fidelidade. Entende? Então, só para encurtar, eu quero dizer o seguinte, eu estava aqui falando para Deus, todos os processos para Deus, e eu quero que você pegue somente a essência dessa lição que eu estou tentando passar para você. Porque agora, depois de tudo o que tem acontecido, eu já estou nos passos finais da compra da nova casa. Deus tem abençoado. Tem sido uma proposta maravilhosa, dentro daquilo que eu quero, e ainda ganhamos vários aspectos a mais da casa, que vale muito mais. Por exemplo, um painel solar, que vale milhares de dólares, e que já foi pago pelo dono anterior, vai fazer parte dessa casa, e esse painel solar está dentro do preço da casa, entendeu? E nós não vamos ter que pagar nada por isso, já vai vir dentro do preço que eu ofertei. Tem uma série de coisas que Deus tem abençoado nesse sentido. Eu estava aqui sentadinho na cadeira de madrugada, simplesmente falando para Deus, Senhor, eu queria te dizer aqui que aconteceu isso, eu comecei a perceber tua mão. É esse o ponto que eu quero que você pegue. Você vai falar assim para mim, pastor, mas esse negócio da gente falar para Deus, tudo que ele já sabe, já está cansado de saber. Não. Deus gosta de ouvir da nossa boca uma coisa como se ele nunca tivesse ouvido. Apesar dele ter feito tudo isso, você vai sentar e vai falar todo o processo para ele. Senhor, num determinado momento aconteceu isso, eu liguei para tal pessoa, e o Senhor me dirigiu, Pai, naquele dia. Eu orei ao Senhor, entendeu?
eu não tinha uma saída. Você está falando para Deus, você está rememorando com Deus todo o processo. Você tem que aprender a fazer isso de novo. Por quê? Porque isso te edifica poderosamente. Isso faz com que Deus seja glorificado. Isso faz com que Deus seja honrado em cada detalhe da tua lembrança. Deus gosta disso, é isso que eu quero dizer para você. Isso daí é bom aos olhos do Senhor. Ele gosta disso. É isso que o salmista está dizendo. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum detalhe dos seus benefícios. Você vai sentar na presença de Deus e falar: então, Senhor, naquele dia eu peguei o meu aplicativo e eu não tinha para onde ir, mas eu orei ao Senhor naquele momento e o Senhor me dirigiu. Aí veio tal pessoa, fala o nome da pessoa para Deus. Aí o Senhor me mandou a tal pessoa, fala o nome dela, fala tudo certinho, os detalhes para Deus. Então, Deus, nós saímos daqui, eu peguei meu carro e nós fomos lá. E olha que coisa interessante, essa pessoa começou a tratar a gente tão bem. Tudo isso é mão do Senhor. Você está entendendo como que funciona essa coisa da gratidão? Não é assim: oh Deus, valeu aí. Entende? Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que você é edificado nessa glória da gratidão. Entendeu? Então, se eu posso passar uma lição para você hoje de como deve ser a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, você tem que pegar isso aqui, porque isso aqui é uma das coisas muito poderosas do andar com Deus. Deus gosta que você ensaie tudo o que você tem passado de novo na presença dele, que você se lembre dos benefícios. Então eu estava naquela enrascada: Deus, eu não sabia, Pai. E agora você está falando para Deus, Deus já sabe disso. Foi Ele que fez, né? Ele que abriu porta, mas você está falando para Ele tudo de novo, mostrando que você sabe lembrar dos detalhes, dos benefícios que Ele te concede. Isso Deus ama. Deus gosta disso. Deus tem prazer. Deus fica assim, ó: então, filho, e aí, o que aconteceu? Então, pai, aquele dia aconteceu. Você está entendendo? Isso agrada a Deus demais. Então, só para a gente terminar, vou ler até o versículo 5 e vou terminar o áudio, porque isso aqui é muito importante para a minha vida e é muito importante para você, né? Porque eu contei para você esse detalhe da minha vida, né? Da compra e venda da minha casa, mas isso você tem que fazer com tudo, né? Como Deus te trouxe para um certo lugar, como que Deus te trouxe até o ponto que você chegou. Você tem que parar de vez em quando e fazer um ensaio com Deus de todos os benefícios que Ele tem te dado até o presente momento, dentro de certas situações. Pega uma certa situação e vai fazendo uma memória. Então, aconteceu isso, tal pessoa me abriu essa porta. Você está entendendo? Tudo isso é benefício do Senhor. Então, ele continua dizendo no versículo 3 o seguinte: é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades. Entende? O Davi está falando com ele mesmo. Davi, Deus perdoa todas as tuas iniquidades, cara. Sabe aquelas coisas feias que você fez no passado? Sabe aquilo que você errou ali? Cara, Deus te perdoa. Por isso que você também tem que perdoar os outros. É o que aconteceu, né? Essa primeira moça que errou contra mim, contra minha esposa, eu tive que chegar para Deus e falar: Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Ela tem me prejudicado, ela tem me feito mal. Mas eu não quero somente perdoar essa mulher, eu quero esquecer o que ela tem feito, eu não quero guardar isso na minha alma. Por quê? Porque é Deus que perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele que apaga a minha transgressão e separa de mim o meu mal, os meus erros. Amém? É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Davi está continuando aqui. Deus também sara as nossas doenças. Quando a gente começa a andar em gratidão, como a gente está explicando aqui,
cheio de perdão, cheio de amor, Deus vai curando doença, cura úlcera. É. Já ouviu dizer de uma coisa chamada úlcera nervosa? Cara, é uma coisa que está conectada. Pastor, tem uma úlcera nervosa. Por que ela é nervosa? Porque ela nasceu dos teus nervos, da tua raiva, da tua indignação, não é? Então, o Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados, mas Ele também sara todas as nossas enfermidades. Deus é um Deus de cura. O Senhor cura câncer como quem cura a gripe. Não existe diferença. Amém? Ele está dizendo aqui no versículo 4, é Ele, Deus, quem da cova redime a tua vida. Cara, às vezes há momentos que parece que a nossa vida entrou numa cova, e a palavra de Deus diz, não, dessa cova tu sai. É Ele que te coroa de graça e de misericórdia. Ele coloca em nós uma coroa de graça, de favor. Sabe o que é favor? Cara, é uma coisa maravilhosa. Graça é favor divino. E o favor divino é aquilo que trabalha a nosso favor de uma maneira extra. Entendeu? Como que eu poderia definir isso? Você dá um passo e Deus dá 10. Entende? Você bate numa porta e Deus abre 3. Isso é favor. Você sai para falar com alguém e Deus te manda uma outra pessoa a um encontro. Isso é favor. Você vai falar com aquela tal pessoa esperando que ela vai fazer algo por você, ela faz 3 vezes mais. Você está entendendo como que você precisa absorver a benignidade de Deus nas tuas circunstâncias? Não, jamais pense que as coisas estão acontecendo por coincidência. Isso é a palavra coincidência, é uma palavra de gente incrédula, de gente que não anda no Espírito. Ah, isso aí aconteceu. Ah, não, isso aí aconteceu porque é coincidência. Não, aconteceu porque Deus está dirigindo, está abrindo portas, está colocando pessoas certas na tua vida. Você está entendendo? E você tem que aprender a ser grato. Falar, Deus amado, como o Senhor foi bom comigo, Deus. Essa pessoa mesmo que o Senhor mandou para mim aqui, para fechar essa casa, tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida. Entende? E ela nem crente é. Porque a gente não pode ter essa impressão de que somente os cristãos serão aqueles que nos ajudarão. Não, tem muita pessoa que Deus nos ajuda, que ainda está precisando conhecer o Evangelho, mas que tem um coração bom, que nos ajuda, que tem empatia. Está entendendo? E ele termina dizendo assim, é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Então, Deus faz tudo isso na nossa vida, mas Ele tem prazer que você sente de maneira proposital e de maneira constante. Nós precisamos fazer isso de uma maneira constante, sentar na presença dEle e falar, Deus, eu vim aqui para relatar para o Senhor tudo que eu estou observando de benefícios da tua mão. O Senhor tem feito isso. Eu percebo que aquele momento eu saí daqui de casa, eu fui em tal lugar, Senhor, como o Senhor foi bom comigo, me mandando o Joaquim, ou a Maria, ou o Pedro, ou o Maurício, whatever, falar comigo ali. E Senhor, como aquela pessoa foi boa comigo, Deus, é a tua mão ali comigo, Senhor. Reconheça cada benefício de Deus, porque aí, quando você faz isso, Ele tem prazer de fazer muito mais. Você abre um canal com Ele de agradabilidade, Ele se agrada de você, e aí Ele vai ter prazer de fazer muito mais. Ele fala assim, que bom, filho, que você está reconhecendo, porque agora, com esse espírito de gratidão que você está desenvolvendo, eu vou ter prazer de continuar fazendo, para que você continue tendo prazer de continuar me relatando
o que eu faço. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai querido, ó Deus eterno e maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos nesse dia, porque sabemos que o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que está conosco nas horas difíceis, nas horas em que parece que a gente tenta entrar numa porta e ela se fecha, e a gente vai ao Senhor e clama e fala: Deus, o que está acontecendo? Me mostra um caminho. E aí a tua mão gloriosa fala: essa porta aqui se fechou porque eu estou te levando para cá, ó, dá uma olhadinha. Você vai para cá, você está entendendo? Aleluia. E você começa a entender. O Espírito começa a ensinar e dirigir e guiar. Pessoas são usadas para te dar dicas. Tudo isso é mão divina. Pai, muito obrigado. Porque essa é a vida dinâmica. A vida com Deus, a vida do Espírito, a vida da fé que nós temos prazer de ter com Deus. Obrigado porque o Senhor faz isso, porque o Senhor nos plantou em Jesus. As bênçãos de Jesus passam a ser as nossas bênçãos. O amor de Jesus passa a ser o nosso amor. A bênção da sua justiça passa a ser nossa. Nós podemos declarar: Senhor, eu sou justo porque o Senhor me fez justo. E como justo eu tenho direitos, eu tenho bênçãos, eu tenho legalidade, eu sou habilitado para andar com Deus, eu tenho a carteira de habilitação celestial. Louvado seja o teu nome. E isso eu oro por todos que estão me ouvindo, porque isso deve ser verdade também para eles, para todos que estão me escutando. Que haja uma vida de ações de graças continuamente diante do Senhor, de sentar numa cadeirinha, né, e desfiar diante de Ti todos os benefícios, a maneira como o Senhor tem feito as coisas, para que o Senhor se agrade disso, o Senhor se agrade de escutar a nossa gratidão. Que essa seja uma lição preciosa, cravada no coração dos meus ouvintes, porque isso vai fazer da vida deles muito, muito, muito especial diante dos Teus olhos. Que seja assim para a glória do Teu nome, hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que o teu dia seja repleto de bênção, de gratidão. Se inscreva aí no nosso canal, se você está escutando pela primeira vez nossos áudios. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, né, da família, de amigos. Deixe o seu like, por favor, dá um likezinho aí, porque isso ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Já que você está escutando, dá um likezinho aí. E também comente. Eu gosto muito dos comentários, daquilo que você tem para dizer, as tuas experiências, a tua gratidão, ou qualquer outra coisa que você quiser escrever. Você é livre. E que Deus abençoe esse dia na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém.